Bem-vindos à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório do Regionalismo, que traz especialistas, professores e profissionais para discutir diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. O meu nome é Jaqueline Arantes, sou cientista social com foco em política internacional e pesquisadora do ODR, do Observatório do Regionalismo. Também sou membro do GICD, Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento, onde exploramos as complexas interações entre esses campos. Tenho o prazer de ser a apresentadora deste episódio da quarta temporada do DR Podcast, em que conversaremos com os autores dos artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio CRIS e na Revista Brasileira de Política Internacional RBPI. O Mercosul tem uma longa história de engajamento com as questões ambientais, buscando equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Embora não haja uma referência explícita aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, em seus documentos oficiais, o bloco tem se dedicado a temas como conservação da biodiversidade, combate às mudanças climáticas e a gestão de produtos químicos, alinhando-se à Agenda 2030 da ONU. Apesar dos desafios da implementação efetiva das ações propostas, o Mercosul tem conquistado avanços importantes, como a criação de um protocolo para cooperação em emergências ambientais e a proposta de um observatório ambiental. Esses esforços demonstram o compromisso crescente do bloco com a sustentabilidade e a busca por um fruto mais equilibrado para a região. Uma das nossas entrevistadas de hoje é a professora Regiane Nit-Bressan. Com vasta experiência na área de relações internacionais, esta nossa convidada é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. O reconhecimento da sua contribuição significativa para o campo atualmente é ser membra e pesquisadora do Observatório de Regionalismo e dividir o seu tempo entre a pesquisa acadêmica e a formação de novas gerações de internacionalistas, como professora associada na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Sua especialidade é a integração da América Latina e traz uma perspectiva única e valiosa para a nossa conversa de hoje. A outra entrevistada é a professora Tatiana Souza Leite Garcia. Esta nossa convidada é especialista em Geografia Humana. Com doutorado pela renomada Universidade de São Paulo, a USP, sua trajetória profissional inclui consultorias estratégicas de alto nível para o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA, e o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, onde teve papel fundamental na atualização da Política Nacional de Ordenamento do Território. Atualmente dedica-se à pesquisa e também é membro do Observatório do Regionalismo. Sejam muito bem-vindas e é um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada ao Observatório pela oportunidade. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês nesse podcast. A gente escreveu, Jaque, nesse um ano, foram três trabalhos. A gente escreveu 3 trabalhos juntas. E os trabalhos, eles se somam. Professoras, para começar, gostaria de entender melhor o contexto do artigo. Poderiam explicar como o Mercosul tem se posicionado em relação à promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, na Agenda 2030? Quais são os principais avanços e desafios observados até o momento? Excelente pergunta, Jaqueline. É uma pergunta ampla, mas vamos começar a entender este ponto. O Mercosul é um processo de integração que tem 33 anos, formado, portanto, no início dos anos 90, com objetivos econômicos. Ele passou, ao longo da sua evolução, a abarcar temas desde sociais, de combate, por exemplo, à desigualdade, bem como temas de meio ambiente, por exemplo. No Mercosul, nós temos o grupo de trabalho número 6, que trata do meio ambiente, e mais recentemente foi criado justamente um grupo que trata especialmente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda que este segundo grupo tenha paralisado a sua atuação ao longo do governo Bolsonaro, foi um grupo importante para começar a acomodar os objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, no âmbito das discussões do Mercosul. Tatiana? Excelente
pontuação, Rejane, ao mencionar a importância que o Mercosul tem, na medida em que traz temáticas ambientais para suas arenas de negociação. Tanto o subgrupo de trabalho número 6, que é específico para meio ambiente, ele já vem há alguns anos, até mesmo antecedendo a criação da Agenda 2030, trabalhando temáticas que permeiam essa agenda, como biodiversidade, as questões relacionadas a mudanças climáticas, florestas. Porém, com a introdução da Agenda 2030 dentro das Nações Unidas e os Estados membros do Mercosul, que também são membros da ONU, trazendo isso para a arena regional, isso reforça ainda mais a importância que essas temáticas ambientais, e aí nós estamos falando dos ODS, ou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão dedicados a questões ambientais, então esses temas ganharam ainda mais visibilidade. E como a Rejane mencionou, a criação desse outro grupo de trabalho dedicado à Agenda 2030 dentro do Mercosul, ele foi muito importante, porque ele serviu para tanto centralizar as discussões, bem como para reforçar que os outros subgrupos de trabalho, reuniões especializadas, também incorporassem os ODS nos seus planos de trabalho, nos temas das suas agendas de negociação. E aí, afunilando mais, né, entrando mais nas questões do artigo, eu gostaria de perguntar para vocês duas, mediante as pesquisas para esse artigo, vocês identificaram pontos críticos e lacunas nas políticas e ações do Mercosul voltados para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Quais decisões e medidas foram propostas no âmbito do subgrupo de trabalho do meio ambiente SGT6 para solucionar esses desafios e implementar a agenda ambiental nos países do bloco? Bom, o SGT6, eu vou dizer assim, olhando a partir de quem estuda temas ambientais, pensando também na questão da integração, o SGT ele tem um papel muito importante, tecnicamente falando, para reunir aquilo que os estados fazem dentro dos seus países e, de certo modo, pressionar uns aos outros para que haja avanços, né, para que se promova avanços. Temas que são muito importantes para a nossa região dizem respeito a floresta, mudanças climáticas, vida terrestre, vida na água, e quando a gente fala de vida na água, a gente tem que considerar a Bacia do Prata, né, que é ali o locus geográficos do Mercosul, mas também os outros recursos hídricos. Alguns temas são muito, assim, relevantes para essa agenda de negociação, e a professora Rejane também vai poder comentar da entrevista que ela fez, que reforçou ainda mais as nossas percepções, olhando os documentos, mas eu diria o seguinte, tem dois ODS que o SGT6 foca mais, que é o SGT de vida e ecossistema terrestre e ação pelo clima. No que se refere ao SGT de vida e ecossistema terrestre, há um enfoque para definir normas, regulamento de como lidar com espécies exóticas. É o caso, por exemplo, do javali. O javali é uma espécie exótica trazida para a América do Sul. Hoje, esse animal, ele, como não tem um predador direto, ele tornou-se um predador, mudando o equilíbrio dos ecossistemas onde ele foi introduzido. Veja, no caso do Brasil, nós já temos a presença de javali até na Amazônia. Então, não tendo um predador lá, isso acaba, de certo modo, desequilibrando a teia da vida. Então, espécies exóticas é um assunto recorrente dentro do SGT6, vai ao encontro de normas internacionais que também buscam regular essa questão de biodiversidade, e, claro, também está em convergência com todo o regime relacionado à biodiversidade, desde a Convenção de Diversidade Biológica até aqueles que são mais recentes, como os protocolos ligados a Nagoya e a Cartagena, que dizem respeito a como lidar com temáticas de biodiversidade nas suas especificidades. Exatamente, a professora Tatiana já explanou bem sobre a atuação do SGT6, então existe uma grande preocupação em relação à biodiversidade
sobre a questão das espécies ditas invasoras, que são espécies exóticas. O SGT-6, ele confirma que não há condições de mitigar essas espécies, mas pelo menos deve haver um empenho do Mercosul para que haja o controle, ou seja, para que se evite a expansão, porque ela é bastante rápida. Aliás, é importante mencionar, como a professora Tatiana disse, que nós compartilhamos biomas com outros países do Mercosul. Portanto, cuidarmos em conjunto desses biomas é essencial na medida em que os biomas não enxergam fronteiras, ou seja, eles acontecem entre os países compartilham esses biomas. Daí a justificativa do nosso trabalho em tentar entender temas de segurança ambiental, bem como biodiversidade, os ODS da Agenda 2030, que tratam de meio ambiente, pela lógica de uma organização regional. Na medida em que uma organização regional tem condições de manter os países em negociação permanente e, portanto, decidir por políticas comuns. Aliás, como a professora Tatiana bem disse, os países, eles muitas vezes trazem suas políticas domésticas. Então, o Brasil, que tem o melhor arcabouço institucional para o cuidado do meio ambiente, ele promove, ele apresenta suas políticas para os demais países do Mercosul, que muitas vezes vão aderindo a essas políticas, vão colocando essas políticas em prática nos seus países a partir de experiências positivas. Lembrando que cada país do Mercosul já apresenta um arcabouço institucional para o meio ambiente, mas de diferentes datas e com diferentes profundidades. É claro que há outros temas, como, por exemplo, o tráfico de animais silvestres. Então, nós temos uma demanda de países asiáticos por animais silvestres dos nossos biomas, e isso o Mercosul quer, de fato, combater, ou seja, que nenhuma espécie nossa seja roubada e levada para países afora do Mercosul. Tem um outro tema muito importante que corrobora a legislação internacional, que é o transporte de materiais e resíduos tóxicos. Ou seja, existem já conferências internacionais que tratam, como de Estocolmo, que tratam desse tema, e os países do Mercosul foram não apenas assinando, mas aglutinando isso dentro do seu ordenamento jurídico. Portanto, essa é uma terceira preocupação apresentada pelos trabalhos do SGT-6, confirmadas a partir dessa entrevista realizada em 2023 com um representante brasileiro e presidente dos trabalhos do SGT-6 ao longo da presidência pró-tempore brasileira. E pensando nisso, pensando numa questão visionária, eu pergunto para vocês duas, olhando para o futuro, qual é a visão de vocês sobre a importância do Mercosul na construção de um futuro mais sustentável para a região? Que oportunidades e desafios o Bloco enfrentará nesse caminho para fazer o seu papel nessa agenda? No seguinte sentido de que, qual é o papel fundamental desse Bloco? A partir do momento em que a Agenda 2030 foi estabelecida, diferentes organizações, sejam elas multilaterais, regionais, organizações da sociedade civil, do plano doméstico, bem como empresas e governos, devem todos se empenharem para fazerem valer, para colocar em prática a Agenda 2030. E o Mercosul, claro, não deve escapar deste objetivo, desta empreitada, até porque, como eu disse, é um processo de integração histórico, é um processo de integração que consegue acomodar os diferentes países que compartilham biomas comuns. A professora Tatiana lembrou muito bem do aquífero Guarani. A partir do momento em que existe, por exemplo, uma contaminação desse aquífero no Paraguai, eu tenho uma poluição, eu tenho uma contaminação do aquífero como um todo. No Paraguai, especificamente, o aquífero está mais próximo à superfície, portanto, ali é mais fácil haver contaminação, mas essa é uma preocupação que tem que ser regional, tem que ser compartilhada entre os países. Portanto, o Mercosul, com as suas práticas, com as suas reuniões e grupos
de trabalhos já pré-estabelecidos, ele tem uma importância grande na medida em que ele também ajuda muito a compartilhar políticas exitosas. Então, como eu disse anteriormente, o Brasil tem levado muito adiante o seu esforço, o seu empenho na questão ambiental e tentar justamente ser o exemplo e ajudar os demais países a incorporarem tal legislação. Além disso, é importante lembrar, como a professora Tatiana disse, que quando surgiu o grupo que cuidou exatamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses objetivos não foram discutidos apenas no SGT6, mas também em diferentes instâncias do Mercosul, inclusive no Grupo do Mercado Comum e no Conselho do Mercado Comum, que são os órgãos deliberativos dos caminhos, das decisões, né, daquilo que será feito pelo bloco. Portanto, a Agenda 2030 ela vem ocupando cada vez mais esse espaço e o Mercosul, sendo o núcleo da integração sul-americana, pode ter um papel protagonista nessa temática. Além disso, cabe lembrar que o Brasil abrange diferentes biomas e agora, com a possível incorporação da Bolívia, que está aí num processo de entrada, nós teremos mais biomas no nosso Mercosul que devem ser cuidados, que devem ser tratados no âmbito da integração. Professora Tatiana. A professora Rejane fez excelentes apontamentos que vão ao encontro de tudo que a gente tem trabalhado juntas nesse artigo, em outros também que estamos escrevendo em parceria, porque estudamos essas temáticas de integração e meio ambiente. Então, eu concordo plenamente com tudo, e eu incluiria mais alguns pontos, só para a gente destacar a importância que tem realmente o Mercosul. Quando ele é criado há 33 anos, já no Tratado Constitutivo consta a questão de preservar o meio ambiente como um elemento chave para a cooperação, para que os países do Mercosul, no caso os estados fundadores, pudessem de fato dirimir as desigualdades e caminhassem juntos por uma nova ordem internacional que estava sendo estabelecida. Então, apesar da gente sempre ouvir que somos vilões ambientais, que o Brasil tem períodos, né, não só o Brasil, mas os nossos vizinhos também, períodos de avanços e retrocessos na questão ambiental, o Mercosul, como a professora Rejane mencionou, é o principal arranjo regional da América do Sul, altamente consolidado, com um sistema de governança que, lógico, né, pela própria condição do regionalismo líquido, vive em períodos de crise, de avanços, que são influenciados pelas questões domésticas dos seus Estados-membros. Então, a condição intergovernamental, o hiperpresidencialismo, isso acaba, de certo modo, influenciando nos processos decisórios. Mas, tecnicamente, nos subgrupos de trabalho, em específico o subgrupo de trabalho de meio ambiente, as temáticas ambientais, elas caminham há praticamente 30 anos, há 29 anos. Então, sim, o Mercosul tem uma agenda ambiental que em períodos avançam, em outros retrocedem, mas o Mercosul, assim como os seus estados, membros, eles têm papel-chave para a governança ambiental global. Vamos pegar o caso da Venezuela, que atualmente está suspensa do bloco, mas a Venezuela também tem Amazônia, e a Amazônia é um bioma super importante para o equilíbrio climático global. Então, a Venezuela, quando puder voltar a fazer parte do nosso bloco, do Mercosul, olha a importância da gente retomar o SGT com as questões relacionadas à Amazônia. Assim como a professora Rejane mencionou, a condição transfronteiriça de um processo de poluição ou de circulação de animais invasores ou de plantas invasoras também. Então, olhar isso de forma conjunta, regionalmente, nos dá um capital político e ambiental para que nas arenas multilaterais todos os membros do Mercosul tenham força de persuasão, seja para mostrar que o que nós fazemos aqui, apesar de críticas, mas fazemos muito dentro das nossas possibilidades, e até mesmo para continuar angariando financiamento numa condição de cooperação
técnica e também financeira, para que possamos cada vez mais prover projetos que, de fato, viabilizem a promoção do desenvolvimento sustentável. Ora, se nós olharmos os países que hoje são considerados desenvolvidos, historicamente foram os que mais poluíram, que mais degradaram as florestas, os rios, os mares, em N momentos, não só dos processos de sistemas produtivos, de revolução agrícola, industrial, mas também com testes nucleares, né? É só a gente olhar o quanto que França, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia poluíram radioativamente o mundo fazendo testes nucleares. E aqui na América do Sul, nós nunca fizemos isso. Então, vejam, nós temos capital ambiental, temos capital político, precisamos unir as forças, e o Mercosul pode ser exatamente esse núcleo que nos fortalece para levar para as arenas internacionais todo esse protagonismo. E, nesse sentido, o Brasil tem ainda mais peso, não só pela dimensão continental, populacional, mas pelos biomas que nós temos, mas porque também, neste momento, o Brasil tem sido um protagonista nas relações internacionais, busca novamente ocupar um papel de potência emergente, ou o status que busca enquanto líder, ou aquele que serve como ponte entre países desenvolvidos e entre aqueles de desenvolvimento, a ponte entre os países do sul global. E como temos todos esses fatores de hard, soft power, o elemento ambiental pode ser a nossa peça-chave. Considerando que hoje nós estamos na presidência do G20, o ano que vem vamos receber a COP30, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Então, esse é um momento muito oportuno para retomarmos essa projeção que o Mercosul fez lá há 33 anos e que agora, cada vez mais, mostra que a nossa região, que o nosso núcleo de integração tem importância no sistema internacional para lidar com as questões de governança ambiental. E para encerrar, uma última pergunta, por favor, professora Regiane e professora Tatiana. Como o Mercosul pode colaborar com a segurança ambiental da América do Sul? O Mercosul também é um bloco bastante importante para a gestão da segurança ambiental na região. O que é segurança ambiental? Recentemente, os países começaram a ver que segurança não é apenas tratar de guerra e de segurança entre países. A segurança ambiental, ela provoca o homem a lidar com as questões ambientais que justamente advêm do mau uso do meio ambiente. Portanto, o enfrentamento das mudanças climáticas, a preservação da biodiversidade e questões ligadas ao meio ambiente, como o próprio desenvolvimento sustentável, estão dentro desse tema cada vez mais tratado, que é a segurança ambiental. Ao longo da gestão do governo de Jair Bolsonaro, o Brasil acabou por diminuir o seu empenho, a sua liderança na região, na temática ambiental. Aliás, houve o esvaziamento por parte do Brasil da própria organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Desta forma, outros países começaram a ocupar esse espaço, como a própria Colômbia, que também abriga parte da floresta amazônica. Bom, a partir disso, os países da região começaram a provocar cada vez mais este tema, ou seja, como tratarmos de segurança ambiental na América do Sul. Ao longo do governo Lula, a gente percebe novamente o empenho do Brasil, uma liderança brasileira em novamente tratar o tema da segurança ambiental e os temas ambientais de maneira geral. O presidente Lula, quando foi à Europa, ele justamente tratou disso nos seus discursos e pretende, ao longo do seu governo, restabelecer as práticas positivas de meio ambiente, apesar de todos os desafios que sofremos hoje. E o Mercosul, ele vem se apresentando como um locus importante, na medida em que ele já tem pré-estabelecido, não só o subgrupo de trabalho 6, que cuida de meio ambiente, mas outras práticas muito positivas que podem ajudar os países do Mercosul a lidarem com problemas, com questões de segurança ambiental.
A mudança climática que estamos vivendo agora, por exemplo, bem como a COP16 na Colômbia, colocam os países a se empenharem cada vez mais, criam situações de urgência para que os países possam, tenham, né, um movimento importante nesse sentido. E somente para complementar nessa perspectiva da segurança ambiental, que o Mercosul precisa, de fato, retomar, como tem acontecido a partir da volta do governo Lula, também tem alguns pontos que está no nexo energia, água e alimento. Então, quando falamos de segurança ambiental, também nos referimos à segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar, pilares essenciais para o desenvolvimento humano. Então, estamos preocupados com a preservação da biodiversidade, com o uso sustentável dos recursos naturais, e, nesse sentido, água em qualidade e quantidade acessível a todas as pessoas, energia em condições para que todos possam ter acesso, desde as suas casas até os sistemas produtivos e cidades, bem como alimento, que, pensando em segurança alimentar, apesar do Brasil, na década passada, ter saído do mapa da fome, nós voltamos, e alguns países da América do Sul também voltou a ter situações de miserabilidade, especialmente durante a pandemia e nos períodos em que os governos de direita, eles também abriram mão desse cuidado. Então, quando falamos de segurança ambiental, estão intrínsecas outras questões relacionadas com a biodiversidade, a água, energia e alimentos. E, nesse caso, o próprio processo de desenvolvimento sustentável do Mercosul, mais numa condição transfronteiriça da própria América do Sul. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do DR Podcast, no site do Observatório do Regionalismo. Agradecemos todos que nos escutaram pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiram pelo canal do YouTube. Se você quiser ver mais dos nossos conteúdos, acesse o nosso site observatorio.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio!